Podcast do Transporte. Estes são os destaques deste podcast do transporte. A gigante alemã Flixbus chegou ao Brasil há quase 3 anos fazendo parcerias com empresas de linhas regulares do transporte interestadual e já trabalha junto à ANTT para obter seus próprios trajetos. Mas o transporte intermunicipal está na mira, como nos contou o diretor-geral Edson Lopes. Nós estamos, primeiro, prontos para trabalhar com isso, porque hoje na Europa nós temos esse serviço em vários países. Hoje na Alemanha nós temos linhas de 50 km, são praticamente suburbanas, fazendo um comparativo com o Brasil. Nós temos muito interesse de expandir nessa direção aqui no Brasil. Mas não é uma visão para a gente de curto prazo, é uma visão de longo prazo. O intermunicipal para a gente é o futuro aqui no Brasil. A gente ainda vai expandir nessa direção. Premiado especialista de marketing da mobilidade, Roberto Sganzerla, vem ao podcast do transporte nos contar sobre a oficina com os maiores players da tecnologia que ele organiza para a Latibus. A oficina de tecnologia tem um tema geral que é tecnologia a serviço de uma mobilidade mais humana, que é o foco da mobilidade na era em que estamos vivendo, que é muito mais do que urbana. Então a tecnologia está a serviço. O Francisco Cristóvão deu uma ideia muito boa, que era dividir em 3 painéis, porque na verdade nós temos esse grupo de hardware e software, temos os gestores, mas temos também as outras tecnologias, ITS, software de planejamento, gestão, conectividade, inteligência artificial, que tem uma outra perspectiva muito importante no tocante à operação mesmo. Então a gente criou 3 painéis. Como em todas as áreas do transporte, também na discussão da participação dos municípios na mobilidade, a mulher está presente. Tainá Bittencourt, consultora da Frente Nacional das Prefeitas e Prefeitos, hoje nos conta que, como sempre, é preciso mais informação. Uma coisa que a gente está colocando com bastante prioridade dentro da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos é, de fato, consolidar uma estrutura nacional de dados e informações de mobilidade urbana, com participação aí de todos os entes que têm competências sobre a mobilidade urbana e, mais especificamente, sobre o transporte público coletivo. Na sua coluna, o editor-chefe do Diário do Transporte, Adamo Bazzani, detalha a grave denúncia que ele levantou sobre os ônibus velhos das linhas metropolitanas de São Paulo. O Diário do Transporte trouxe uma grave denúncia nesta semana. Em média, 30% da frota de ônibus gerenciada pela EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, na região metropolitana de São Paulo, operam acima da idade máxima permitida de 10 anos. E a editora da Tecnibus, Márcia Pina, traz mais novidades às vésperas da nova edição da Latibus. Nesta semana, a Tecnibus conversou com Ieda Oliveira, diretora executiva da Eletra. Durante a entrevista, Ieda falou sobre os planos e perspectivas de mercado e também, como não poderia deixar de ser, conversamos sobre Latibus 2024, a feira latino-americana do transporte que acontece de 6 a 8 de agosto em São Paulo. Eu sou o Alexandre Pelege e este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br. A Flixbus é uma empresa alemã de transporte rodoviário de passageiros que tem presença hoje em 43 países e que chegou ao mercado brasileiro há 3 anos. No mercado invadido por empresas que fazem transporte à margem da regulamentação, a Flixbus tem um modelo de negócios diferente do tradicional, mas completamente dentro da lei. É o que nos conta o seu CEO, Edson Lopes. Uma especificidade muito relevante da Flixbus é que nós somos operadores, nós trabalhamos com transporte regular, mas nós não temos ônibus na maioria dos países. O que isso quer dizer? Nós operamos em parceria com operadores de transporte que têm as autorizações do órgão regulador, então a gente opera de forma exclusivamente dentro do regular.
gente trabalha com quem tem as autorizações, a gente trabalha com empresas que têm a capacidade de entregar uma operação de motorista e de garagem que respeite os critérios de segurança e atenda os requisitos de qualidade. E na ponta da nossa ponta nós fazemos toda a parte de vendas, tanto online quanto offline, precificação, planejamento de rota, marketing, desde a aquisição do cliente até todo o processo de comunicação, atendimento ao consumidor e tantas outras coisas. Isso é muito a visão do operador de transporte que trabalha em parceria com a gente. Na visão do consumidor, ele pode esperar uma experiência de qualidade, de segurança, e a gente tem uma pegada sustentável muito relevante também. Hoje a Flixbus atua em parceria com 9 empresas registradas na ANTT, com a papelada toda em dia e pagantes dos devidos tributos. Essas empresas apostam na penetração que a Flixbus tem online e que vira na prática mais passageiros nas poltronas dos ônibus e mais receita para os proprietários da frota. Esse modelo tem avançado a passos largos. A Flixbus já está presente em mais de 100 cidades no Brasil e o CEO Edson Lopes traça um mapa dessa presença. A gente tem uma operação muito robusta no Nordeste, com parceria com a Catedral. No Sudeste do Brasil, a gente tem várias empresas que atuam com a gente. Tendo São Paulo como hoje a principal cidade da gente a nível nacional, mas algumas outras cidades são relevantes. Salvador é muito importante, Recife é muito importante, Goiânia é muito importante, Brasília é muito importante. A gente está crescendo a nossa presença de forma relevante em Curitiba, em parceria com a Santa Maria, numa linha São Paulo-Curitiba, a Forbus, né, que é a Buscope, no trecho Curitiba-Florianópolis. Então a gente está desenvolvendo. E a gente tem um plano de ter as nossas próprias autorizações. Então, continuar trabalhando com quem tem autorização, mas também ter as autorizações da Flixbus. Esse é um processo que já está em andamento, mas como a gente sabe, é uma discussão lenta com o órgão regulador. Então é isso, apesar de ter bons resultados do sistema de parcerias, a Flixbus Brasil já está tentando obter autorizações só suas. Esta lentidão a que o Edson Lopes se refere está na entrada dos pedidos da ANTT antes do novo marco regulatório sair, e por isso há um tanto de incertezas no ar. Hoje a gente tem uma sequência de pedidos muito relevantes aí com a agência. Existe uma decisão judicial recente que manda a agência analisar alguns pedidos de mercados não servidos que nós tínhamos aí no contexto da resolução transitória, que era a 6013, né? Que dizia que a agência teria que dar os mercados não servidos para quem solicitou. A agência acabou não analisando esses pedidos. Uma decisão judicial recente, eu te falo isso aí, não foi nem noticiado na imprensa, tá? Uma decisão judicial mandou a agência olhar esses pedidos, né? Hoje nós estamos no processo de análise da documentação, porque todos os operadores regulares têm que passar, então muito felizes de passar nesse processo. Se vai resultar na concessão ou não das linhas, das autorizações, aí só o tempo vai dizer, mas que nós estamos empenhados em obter toda a documentação para continuar operando de forma regular no Brasil, pode ter certeza que nós estamos. Além das parcerias com empresas que já têm as linhas e de investir nas próprias autorizações, há outro modelo usado no exterior, o de aquisições. Mas este, por enquanto, está fora dos planos da Flixbus Brasil. Só que o CEO Edson Lopes garante que não é por falta de uma marca forte. Na Turquia, a gente teve que comprar a empresa para entrar. Nos Estados Unidos, a gente cresceu muito no nosso modelo e hoje em dia a gente tem a marca Flix separada da marca Greyhound. Mas nós compramos a Greyhound nos Estados Unidos porque a Greyhound era muito forte. O cara que usava Greyhound nos Estados Unidos, numa cidade do interior dos Estados Unidos, ele usava 40 anos, 30 anos. Greyhound apareceu nos filmes antigos. O custo de você mudar uma briga dessa é muito maior. Aqui no Brasil, a gente já enxerga que a nossa marca tem tido muita aceitação. Nós fomos considerados, por uma pesquisa relevante que teve, dentro do setor de transporte, uma das marcas mais queridas. Nós tivemos esse reconhecimento do setor de viagem. Para uma empresa que atua há 2 anos e meio, isso é muito relevante. Ano passado, a Flixbus do Brasil, não foi a Flixbus mundial, foi a Flixbus do Brasil, só perdeu para a Alitalia, para a empresa de aviação italiana, como o segundo canal de vendas que mais cresceu no mundo em tráfego online. E tudo isso sem fazer estapafúrdias de orçamento de marketing. O consumidor está precisando de meio de transporte seguro e barato, entendeu? Então, no final das contas, talvez exista uma possibilidade de crescer sem comprar ninguém no Brasil. Até agora, a gigante alemã tem se dedicado no Brasil ao transporte interestadual, mas perguntamos ao CEO Edson Lopes se havia interesse deles em rotas intermunicipais. Escuta só o que ele disse. Pode ter certeza que está na nossa visão trabalhar no intermunicipal também. O arcabouço regulatório do intermunicipal é mais complexo. Então você tem estados como São Paulo, que não tem uma licitação, nunca tiveram uma licitação, né? Então você tem a continuidade aí dos contratos que existiam com o governo, e isso aí tem um imbróglio judicial enorme, né? Agora, nós estamos, primeiro, prontos para trabalhar com isso, porque hoje na Europa nós temos esse serviço em vários países. Hoje na Alemanha nós temos linhas de 50 km, são praticamente suburbanas, fazendo um comparativo com o Brasil.
Nós temos muito interesse de expandir nessa direção aqui no Brasil. Mas não é uma visão para a gente de curto prazo, é uma visão de longo prazo. O intermunicipal para a gente é o futuro aqui no Brasil. A gente ainda vai expandir nessa direção. Podcast do Transporte. A Latibus 2024 acontece daqui a pouquinho, nos dias 6, 7 e 8 de agosto. E vem com uma novidade, 3 oficinas muito especiais e que no conjunto ganharam o nome de Latibus Tecnologia, serviço de uma mobilidade mais humana. E eu conversei com Roberto Sganzerla, que está pilotando esta empreitada, começando pelo papel da Latibus hoje no mercado. A Latibus hoje é, indubitavelmente, o evento mais importante sobre transporte de passageiros da América Latina. Ela acontece ali no São Paulo Expo, que fica na Rodovia Imigrantes, um pavilhão extremamente moderno, grande, interessante. A perspectiva, Pelege, é que tem aí de 15 a 17 mil pessoas durante os 3 dias deste ano. De fato, a Latibus cresceu muito e o mercado comparece em peso. Mas vamos aprofundar aqui com o Roberto Sganzerla nos detalhes sobre essas oficinas. Vamos ouvi-lo. A oficina de tecnologia tem um tema geral, que é tecnologia a serviço de uma mobilidade mais humana, que é o foco da mobilidade na era em que estamos vivendo, que é muito mais do que urbana. Então a tecnologia está a serviço. O Francisco Cristóvão deu uma ideia muito boa, que era dividir em 3 painéis, porque na verdade nós temos esse grupo de hardware e software, temos os gestores, mas temos também as outras tecnologias, ITS, softwares de planejamento, gestão, conectividade, inteligência artificial, que tem uma outra perspectiva muito importante no tocante à operação mesmo. Então a gente criou 3 painéis. Bora então saber um pouco de cada um desses painéis. O primeiro deles é sobre tecnologia de bilhetagem eletrônica e acontece no dia 8, das 14 às 16 horas. Nesse painel a gente vai debater, por exemplo, as tendências inovadoras de bilhetagem eletrônica, não apenas no Brasil, mas no mundo. No tocante a hardware, software, aplicativos de mobilidade, né, ABT, inteligência artificial e etc. E como essas tecnologias todas podem produzir uma melhor experiência de mobilidade do cliente. Nesta oficina está sendo convidado o número 1 de cada uma dessas empresas. Empresa 1, Prodata, Tacom, Transdata e o KIM, aplicativo de mobilidade. Aí a gente passa para o painel de número 2, que acontece das 15 às 16 horas e que tem como título Tecnologia em Gestão de Bilhetagem Eletrônica e Meios de Pagamentos, Full Service SBE. E quem detalha a oficina é o Roberto Sganzerla. Esse painel aí vai debater as tendências inovadoras de fazer gestão de bilhetagem eletrônica no Brasil e no mundo, e a grande diversificação e ampliação dos meios de pagamento, como cartões bancários por aproximação, recarga com Pix, pagamento com QR Code, por biometria facial, e como essas novas tecnologias podem produzir uma experiência melhor, é chamada de MaaS, né, de mobilidade como serviço, Mobility as a Service, uma experiência integrada. Nesta sessão serão convidados os CEOs da Autopass, da Rio Card+, da APASP, da Mastercard e da Visa, que são os parceiros desses gestores aí de São Paulo e Rio, que são os maiores da América Latina. Já o terceiro painel é sobre tecnologia em sistemas inteligentes de transporte e acontece das 16 às 17 horas, também no dia 8 de agosto, último dia da Latibus. Fala, Roberto Sganzerla. Neste painel será debatido, por exemplo, as tendências inovadoras de ITS, Brasil e do mundo, sistemas de planejamento, gestão, monitoramento, conectividade, inteligência artificial, Big Data, internet das coisas, e como essas tecnologias ajudam aí a colocar as pessoas, né, no centro dos serviços de transportes. Os convidados do painel número 3 serão Goal System, OptiBus, Sonda, Transoft, Primova, Clever Device e Consat do Grupo Scania. Esse trio de painéis organizados pela Latibus sobre tecnologia traz um desfile de pesos pesados do mercado e deve ser um dos grandes destaques do evento. Aliás, a Latibus está com o espaço de estandes todo vendido desde o ano passado e eu convido todo mundo a conferir a programação completa do evento no hot site deles, o latibus2024.com.br.
Veja seus assuntos favoritos no Seminário NTU, as várias salas com eventos paralelos e a exposição com as principais empresas do mercado com lançamentos. Muita gente fazendo negócios. Ninguém pode nem pensar em ficar de fora. Podcast do Transporte. Como sempre acontece no podcast do Transporte, vamos chamar agora a Márcia Pina, editora da revista Tecnibus, publicada pela OTM Editora. Ela vem falando dos planos da Eletra para Latibus 2024. Olá! Nesta semana, a Tecnibus conversou com Ieda Oliveira, diretora executiva da Eletra. Durante a entrevista, Ieda falou sobre os planos e perspectivas de mercado e também, como não poderia deixar de ser, conversamos sobre Latibus 2024, a feira latino-americana do transporte que acontece de 6 a 8 de agosto em São Paulo. Ieda comentou que a Eletra vive um ótimo momento, colhendo os frutos de seu pioneirismo na eletrificação. O projeto mais recente da empresa é o ônibus escolar elétrico, que será foco da Eletra neste segundo semestre. O modelo também é destaque no estande da Latibus 2024 da Eletra. No ano passado, a empresa se concentrou na produção do e-Trol para a frota do BRT ABC, mas agora, segundo Ieda, a Eletra quer abrir uma nova frente de negócios com os elétricos escolares. E a empresa também pretende começar a avançar em outros mercados latino-americanos. Segundo a Ieda, a Latibus será uma vitrine importante dos produtos da Eletra dentro dessa estratégia de expansão no continente. A empresa também está empenhada em consolidar a sua posição nas cidades brasileiras que já iniciaram a transição energética das frotas de ônibus. Um dos fatos mais importantes de 2024 foi o anúncio do governo federal, em maio, via PAC Seleções e BNDES, de financiamento de 10,5 bilhões para a renovação de frotas em 98 municípios brasileiros. Dos 5.350 veículos que serão financiados pelo PAC, 2.529 serão ônibus elétricos. E a Eletra, é claro, está trabalhando fortemente para apresentar os seus produtos a esses municípios. A entrevista completa com Ieda Oliveira, diretora executiva da Eletra, você encontra na tecnibus.com.br. Aqui é Márcia Pina, editora da Tecnibus. Podcast do Transporte. Adamo Bazzani, editor-chefe do Diário do Transporte, traz o caso dos ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, a AMTU, e que estão com a validade vencida. O Diário do Transporte trouxe uma grave denúncia nesta semana. Em média, 30% da frota de ônibus gerenciada pela EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, na região metropolitana de São Paulo, operam acima da idade máxima permitida de 10 anos. Para se ter uma ideia, são 797 ônibus de 2.715 que já deveriam estar aposentados. Somente na região de Mogi das Cruzes, a chamada Área 4 da MTU, esse percentual é de 40%. Para se ter uma ideia, há 31 ônibus com 15 anos de fabricação. O passageiro sente isso na pele. Ônibus velhos, barulhentos, que quebram constantemente, com o elevador para pessoas com deficiência também apresentando falhas quase todos os dias. Diante dessa denúncia, que inclusive repercutiu em grandes emissoras de televisão, como o Jornal Bom Dia São Paulo, da TV Globo, a Rádio Bandeirantes também repercutiu essa denúncia em primeira mão do Diário do Transporte, o Ministério Público de São Paulo entrou com um procedimento. A EMTU e os 4 consórcios operacionais têm 10 dias para darem satisfação sobre essa frota velha e a EMTU sobre mais um ponto também que o Diário do Transporte vem batendo constantemente. Desde 2016 não é realizada uma licitação das 4 áreas operacionais da EMTU na Grande São Paulo, que abrigam 31 cidades. Foi feito um contrato regularizado em 2021 no ABC Paulista.
A Next Mobilidade, dentro do contexto do BRT ABC, entrou com uma nova frota. Mesmo assim, 21% da frota de ônibus no ABC também operam acima do limite permitido. No Diário do Transporte, no podcast do Transporte, você vê todos os detalhes. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br. Em agosto será realizado o maior evento voltado para transporte coletivo e mobilidade da América Latina, a Latibus Transpúblico 2024. Além da feira que apresenta os principais produtos, serviços e lançamentos da indústria de ônibus, autopeças, acessórios e dos provedores de tecnologia, o seminário NTU irá discutir os temas mais relevantes do setor, com a presença de autoridades, especialistas e profissionais do mais alto nível. O evento é uma realização da OTM Editora e tem o apoio do podcast do Transporte. Latibus Transpúblico, Seminário NTU 2024, de 6 a 8 de agosto no Expo São Paulo. Não perca, faça já a sua inscrição. Podcast do Transporte. A Abrat, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial. Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Podcast do Transporte. Os meios de comunicação insistem, eleição após eleição, em analisar os problemas das cidades como se fossem setores estanques. Escolhem os principais problemas, colocam-nos em caixinhas separadas e lhes dão nomes. Virou praxe pesquisar quais os principais assuntos que as pessoas identificam em suas cidades, sem, no entanto, aprofundar a relação entre eles. Os deslocamentos diários das pessoas que se utilizam do transporte coletivo não envolvem apenas a utilização de ônibus, trens ou metrô, mas englobam todo o ambiente urbano no entorno do deslocamento. O local onde a pessoa mora, os problemas urbanos com os quais convive afetam diretamente sua percepção de qualidade do transporte que utiliza, assim como de outros serviços públicos essenciais para a sua vida. Some-se a isso o fator distância, típico das cidades brasileiras construídas à imagem e semelhança do uso do automóvel, onde a renda é inversamente proporcional ao tempo entre residência e trabalho. Não é de hoje que os problemas urbanos colaboram diretamente para o estresse que o cidadão vai acumulando ao longo de sua jornada diária e que tende a se tornar maior quando entra no meio do transporte coletivo. Melhorias em outros serviços urbanos podem, de outra forma, colaborar com o aumento da qualidade do transporte coletivo na percepção do usuário. Calçadas melhores, informações amigáveis, iluminação pública eficiente, policiamento presente são itens essenciais para definir o grau de qualidade de qualquer viagem. Exatamente por isso é que o acesso ao transporte público tem se tornado uma aventura diária em todas as cidades brasileiras, em maior ou menor grau. O usuário se defronta com inúmeros desafios desde o momento em que sai de casa. Enquanto continuarmos aceitando lidar com os problemas de forma estanque, ignorando que qualquer cidade é algo complexo e dinâmico, o máximo que poderemos ter serão prefeitos esforçados à frente de cidades ingovernáveis. Ou, no pior dos mundos, prefeitos irresponsáveis à frente de cidades caóticas e desumanas. Podcast do Transporte. Neste momento de muitas novidades sobre descarbonização, com a troca de frota rodante em todo o país, os municípios precisam saber o que acontece e participar das decisões. Como sempre falamos aqui no nosso podcast, as mulheres estão cada vez mais em todas as áreas do transporte e aqui não poderia ser diferente.
Como consultora da FNP, Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, Tainá Bittencourt, engenheira de transportes, está presente nestas discussões do papel das cidades na mobilidade. No centro das atenções está o estudo sobre transporte público do Ministério das Cidades, em parceria com o BNDES. Os trabalhos já começaram e devem apontar as necessidades e possibilidades de 21 regiões metropolitanas do Brasil. Esse estudo deve ser a principal base de informações para o desenvolvimento de uma estratégia nacional de mobilidade urbana, que por sua vez embasa também o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que deve ser elaborado pelo Ministério das Cidades. Então ele vem aí com muita força, com um potencial muito grande, que não é fácil, tendo em vista a falta de padronização e a disparidade de disponibilidade de informações e dados sobre os atuais sistemas de transporte público, até em termos de planejamento urbano, ocupação de solo e tudo mais. Esse estudo avança a olhar para a região metropolitana como um todo, incluindo não só o município sede, mas também os municípios que participam dessa dinâmica de fluxos constantes. Também vai ser bom para os gestores a nível federal e para os investidores que também estão sob o guarda-chuva do governo federal, que vão poder distribuir melhor os recursos disponíveis no sentido de reduzir as desigualdades regionais gigantescas que a gente tem. Então a gente para de pensar no varejo, projetos picados, sem uma direção, para a gente começar a pensar em uma carteira de projetos que tem, de fato, um objetivo, uma intencionalidade por trás. Para a sociedade civil também é bom, vai poder utilizar esses dados para pressionar, e daí o BNDES acho que acertou muito no desenvolvimento de uma plataforma que seja bastante intuitivo para a sociedade civil poder olhar isso e pressionar o poder público por mais investimentos, por melhorias no transporte público. Assim a gente qualifica o próprio debate público. E por fim, as universidades vão poder fazer estudos mais aprofundados sobre esses projetos, até ampliando um pouco a metodologia e com outros indicadores que eventualmente não forem considerados nesse estudo aqui. E a FNP é grande parceira nisso, no sentido de tanto contribuir com o estudo, mas também de divulgar e dar visibilidade para isso. Outra coisa que vai ser importante no correr do tempo é manter os dados atualizados. Afinal de contas, a ambição do BNDES e do governo federal é que este estudo cubra os próximos 30 anos da mobilidade dessas 21 regiões metropolitanas do país. E Tainá Bittencourt fala sobre como a FNP está tratando dessa questão com os seus associados. Uma coisa que a gente está colocando com bastante prioridade dentro da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos é, de fato, consolidar uma estrutura nacional de dados e informações de mobilidade urbana, com participação aí de todos os entes que têm competências sobre a mobilidade urbana e mais especificamente sobre o transporte público coletivo. E outro ponto que o estudo pode ser um indutor muito significativo é para promover a discussão metropolitana. A estrutura federativa brasileira, como você sabe, é marcada por muita competição entre os entes que temem, de alguma forma, perder o poder ou ganhar ainda mais obrigações ou ainda mais competências sem os recursos necessários ou adequados para absorver essas competências e obrigações. Isso além das questões políticas, é claro. Podcast do Transporte. Conforme eu vou ouvindo o podcast, eu fico sabendo mais e entendendo melhor o transporte. Eu vou descobrindo que subsídio bem usado é bom, que ônibus deve ter preferência sobre o carro. Vejo a preocupação das empresas de atender a gente cada vez melhor, investindo em jeitos mais fáceis para a gente pagar a passagem, para os ônibus chegarem na hora marcada ao ponto, chamam de melhorar nossa experiência. E também na estrada, como a gente ouviu hoje, muitas empresas que nos transportam de um canto a outro são boas nisso. Manter ônibus novos e bem cuidados, escolher bem e treinar os motoristas, saber rotas e horários. Mas não são boas de marketing, de lidar com site de vendas, de passagens e tal. Então, é legal que venham outras empresas que ajudam nisso. Cada um faz o que sabe mais. E tudo isso super dentro da regulamentação. Assim, eu me sinto mais confiante no transporte. Claro, se não soubesse pelo Adamo, que tem ônibus com idade vencida rodando em São Paulo. Espero que não seja este, e eu já vou descendo.
Este é o podcast do transporte, o produto do Diário do Transporte da OTM Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, vencedores do prêmio FETPESP de Comunicação. Eu sou Alexandre Pelege e agradeço sua atenção e sua audição. Em meu nome, no de Adamo Bazzani, do Diário do Transporte, também de Marcelo Fontana, da OTM Editora, e dos colegas da ANTP. Produção do podcast do transporte é da Toda Onda, no texto Fátima Mesquita e Meg Vicente, que também nos empresta sua voz. Lala Moreira na edição, Letícia Patu e Mari Camargo na produção, voz padrão do meu parça Irineu Toledo, direção Luiz Henrique Romagnoli. Gostou do podcast do transporte? Então compartilhe sua empresa nos seus grupos, para os seus amigos. Distribua nosso link, comente, curta, clica no sininho, dê joinha, enfim, ponha nosso podcast na estrada. Assim, todas as sextas, nosso canal no YouTube tem cortes especiais com as matérias e nossas mídias sociais. Agradecemos sua participação. Até o próximo episódio. Um abraço. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br. A Abrat, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial. Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Em agosto será realizado o maior evento voltado para transporte coletivo e mobilidade da América Latina, a Latibus Transpúblico 2024. Além da feira que apresenta os principais produtos, serviços e lançamentos da indústria de ônibus, autopeças, acessórios e dos provedores de tecnologia, o seminário NTU irá discutir os temas mais relevantes do setor, com a presença de autoridades, especialistas e profissionais do mais alto nível. O evento é uma realização da OTM Editora e tem o apoio do podcast do transporte. Latibus Transpúblico, Seminário NTU 2024, de 6 a 8 de agosto no Expo São Paulo. Não perca, faça já a sua inscrição. Podcast do Transporte. Apoio BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país, uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com